Então agora nós vamos começar o estudo da física. Física é a ciência que estuda a natureza e seus fenômenos. Desde a antiguidade, alguns fenômenos da natureza já eram conhecidos. Por exemplo, o ciclo lunar. Na antiguidade também algumas ideias em relação ao heliocentrismo ou geocentrismo também já eram difundidas. A ideia de átomo também já era uma ideia estudada lá pelos gregos. Os gregos foram os primeiros a terem ideia do átomo como algo indivisível. E claro, depois, com o passar do tempo, se estudando mais, tendo mais ferramentas, podendo fazer mais experimentos mais avançados, foi descoberto que essa ideia não era certa. Mas isso não quer dizer que não foi aproveitável. A física e a ciência é uma construção ao longo do tempo. Então as ideias da antiguidade e até hoje, muitas vezes, elas vão se aprimorando. O átomo é um grande exemplo disso. Ele vem se aprimorando. Cada vez a gente consegue descobrir mais e mais coisas. Então, na ciência e na física, geralmente, nós não jogamos fora as ideias. Nós aprimoramos. Algumas vezes, sim. Algumas ideias, sim. São erradas, não têm pouco fundamento. Mas, no geral, nós reaproveitamos a ideia e aprimoramos a ideia. Então, há muito tempo que a física era estudada. Naquele tempo dos gregos e até o século XVIII, ela foi chamada de filosofia natural. Até que depois, então, a gente começou a chamar de física, que vem do grego physis, que significa natureza. Dentro da física, há muitas divisões de conhecimento que a gente estuda. Por exemplo, a mecânica, que estuda os movimentos, a ondulatória, que estuda as ondas, a termologia, que estuda o calor. Então, dentro da física, nós vamos estudar as grandezas físicas, que são propriedades mensuráveis. Quer dizer, são propriedades, então, que a gente pode medir. Por exemplo, o comprimento, a temperatura, a força, o peso, são coisas que a gente consegue medir. As grandezas físicas, então, são divididas em grandezas escalares, que é onde a gente precisa de um módulo, que é um valor e uma unidade. Por exemplo, aqui a gente tem 10 graus Celsius, que é temperatura, então uma grandeza escalar, e 5 gramas. Gramas, a unidade de massa. As grandezas vetoriais, a gente precisa, além do módulo, a gente precisa de direção e sentido também. Aqui na imagem, então, a gente tem um vetor força, tá, na diagonal da direita para a esquerda. Então, a gente vai precisar sempre saber a direção e sentido. A gente precisa saber se ela vai de cima para baixo, de baixo para cima. Também precisamos saber se vai estar na horizontal, na diagonal, na vertical. A notação científica é uma forma da gente escrever números muito grandes ou números muito pequenos. Então a gente utiliza a potência de base 10, a gente tem aqui então o fator, o nome e o símbolo que a gente utiliza, tá? Aqui quando a gente está aumentando e aqui quando a gente está diminuindo. Então aqui tem um exemplo de 1 quilômetro. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então a gente pode escrever ele desta forma aqui. 1 vezes 10 na 3 metros. A gente pode ver aqui o fator do quilo, que é 1000, 10 elevado ao cubo, o símbolo que é K. Então, quando a gente coloca o K à frente de uma unidade, podemos dizer que estamos multiplicando ela por 1000 e utilizamos o nome quilo na frente. Então, 1 quilômetro igual a 1000 metros. O Sistema Internacional de Medidas, então, foi criado para padronizar. O que acontecia? Lá nos tempos que existiam os reis, cada país tinha sua própria medida, geralmente derivado de alguma parte do corpo do rei, por exemplo, as polegadas, os pés, as mãos. Então, o que acontecia? Havia muitas unidades, geralmente cada país tinha o seu. Então, na França, foi proposto que se fosse padronizado isso. Havia muitos problemas, por exemplo, com os comerciantes, com os cobradores de impostos, por ter, por exemplo, muitos sistemas de medidas. Então, por isso que a França, foi iniciado na França um sistema internacional de medidas de forma a facilitar e padronizar as medidas. Então, apenas 3 países não utilizam o SI, tá? Utilizam algumas outras medidas. Um deles é os Estados Unidos, que utiliza, por exemplo,
jardas, milhas, não utiliza o que nós aqui no Brasil usamos. Então, assim, a gente tem essas grandezas básicas do sistema internacional. Geralmente, as outras grandezas derivam dessas aqui, juntamente com as suas unidades: comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa, com seu nome e com seu símbolo.